na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Paz, oração e união. Tem mistura aqui de língua, se esqueci. Paz, oração e união. Glória a Jesus. Estamos aqui iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude. Aqui quem vos fala é a irmã Paola, irmã Isabel. Irmã Daiane. Congregamos aqui na sede geral. Acabamos de sair de um culto glorioso que sentimos a presença do nosso Senhor. Esteve pregando nosso irmão presbítero Bruno Beltrame uma mensagem que tocou meu coração, né? Nos leva a meditar, nos leva a refletir, na verdade, em quão miserável é a mente humana. E como ele, às vezes, nos quer enganar, achando que é desanimar, né? Porque ele consegue só criar opiniões e sentimentos no nosso corpo, na nossa mente, de acordo com o que nossos olhos veem. É verdade. Mas a diferença de nós como jovens cristãos, qual que é? Que nós temos uma coisa chamada fé. E que nós vivimos após uma coisa que se chama fé, que mudou nossa vida, mudou nossa história. E que também pode mudar a vida de todo mundo que nos rodeia. Se nós, assim, nos disponhamos, nos colocamos nas mãos de Deus. Para nós, assim, espalhar também pelo mundo essa pequena coisa. Não é pequena, não. É grandíssima. A fé. Glória a Jesus. Então, estamos gratos a Deus por essa oportunidade que estamos aqui hoje, compartilhando com vocês aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Vamos, em seguida, fazer uma oração. Nossa irmã Isabel pode nos ajudar a fazer uma oração para entrar nesse programa com a direção do nosso Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, graças nós te damos, Senhor. Graças a Jesus. Pela tua graça, pela tua misericórdia, aleluia. Nós sabemos, Senhor, que tu estás conosco. Santo é tu nome, Nós sentimos a tua presença, Senhor, Graças a aleluia, Jesus, no culto que aleluia. nós tivemos, ouvindo a tua palavra, Senhor, ali o Senhor estava conosco, Jesus, alegrando os nossos corações, enchendo nosso coração de Graças a paz, Jesus, de fé, Senhor. de graça, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, eu coloco diante de ti as nossas vidas neste momento. A vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, Jesus. A vida de cada pessoa que estará, Senhor, ouvindo esta programação. Que o teu Espírito Santo nos ensine algo aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor fale, que a tua voz, Senhor, ela seja ouvida por nós neste lugar, Senhor. Nesta noite, por meio desta programação, Senhor, revela a tua vontade. Ajuda-nos, dá-nos da tua graça, Senhor. Eu te agradeço por esta oportunidade, pela vida das minhas irmãs que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Jesus. E essa noite vamos ter um tema... eu acho que o tema escolhido no final foi pequenas ações. Grandes mudanças. Pequenas ações. Grandes mudanças. Todas juntas. Pequenas ações. grandes Grandes mudanças. Eu creio muito nisso. Tu crê? Amém, eu creio. E essas pequenas ações, o que poderia gerar? O que poderia ser pequeno que gere uma ação gigantesca? Eu acho que é a única coisa que pode, né? Que eu disse a palavra que pode mover uma montanha. Uma palavra pequena, não é? É a fé. É a fé, glória a Jesus. Amém. Pequenas ações acompanhadas de fé, que geram grandes verdade. mudanças. Foram 5 pedras que Davi tomou em suas mãos e levou, botou ali na sacolinha. Uhum. Levou e foram as 5 pedras suficientes para, de fato, causar um impacto real, algo verdadeiro. Porque a fé, muitas vezes a gente teoriza, né? Acha que a nossa fé é uma coisa da cabeça. Mas, na verdade, uma pequena ação, de fato, com fé e guiada por Deus, movida por fé, ela causa resultados reais. Ela se
materializa, ela impacta o mundo físico. Ou muitas vezes até uma própria ação no mundo espiritual. Mas a gente sabe que também as ações no mundo espiritual, elas, assim, sempre acabam impactando alguma coisa no mundo físico. Gera alguma consequência no mundo físico, no final. Então, a fé é real. A fé é uma coisa real. É. Que engraçado, porque se esse mesmo ato fosse feito igualzinho, sem fé, não teria gerado o mesmo resultado, né? Igual que com Moisés. Um ato simples que todo mundo faz, ó. Gerou o quê? A vitória de todo um povo, gente. A vitória de todo um povo. Uma oração. Isso parar o sol. Que coisa doida, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pequenas ações acompanhadas de fé que geram grandes resultados. Mas a diferença, irmã Isabel, irmã Daiane, é que nem sempre todas, como tu falou, nem sempre todas as ações geram as consequências imediatamente. E isso a gente vai ir falando um pouquinho sobre isso ao decorrer dessa programação. Assim que não desligue aí, se tu puder acompanhar conosco. Seria um grande prazer para nós receber o teu comentário também. Eu não vou falar, porque isso a nossa irmã Daiane que vai lembrar. Mas a todos os nossos irmãos também temos agora uma campanha que é a tomada de Jericó, né? Daí uma grande parte dos jovens estão lá, clamando, orando, para que Deus possa... Para que Deus... Ele pode, sem nós, né? Mas para que Deus se mova a favor daquela campanha que vai ser na região das ilhas. Deus tome o controle, Deus faça grandes coisas maravilhosas, como Ele sempre faz. Então, nossa irmã Daiane vai lembrar algumas coisas importantes, necessárias, para que essa programação seja mais efetiva. Objetivo. Glória. Então, meus irmãos, aquele que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e deixe o seu recadinho, que a gente vai estar lendo no final do programa. Amém. Amém. A irmã Daiane pediu. Vou ter mascarada, irmã. Vai entregar. Ela pediu, não olhem os comentários, por favor. Mas olha só. Tá bom, eu lembro os irmãos de deixar o like e deixar o comentário. Não, então, já que tu permitiu... Lê no final. Mas glória a Deus, já temos alguém conosco? Já temos algumas vamos aproveitar, participações. Irmã Cristiana Miller, que diz paz, oração e união. A irmã Nancy Liliana, paz del Senhor. É de Porto Rico, será? Não, Argentina. Paz del Senhor, irmã. Amém, pode paz falar del na Senhor. tua língua materna agora. Tu também sabe, né? Carla de Lima Ribeiro, que diz aleluia. Também a irmã Tereza Vasco, a irmã Maria Eduarda Brito, a irmã Madu Bolduda, Deus abençoe. A irmã Daniela Wolff, diz ali glória a Deus, junto com seu esposo, Jorge Wolff, que Deus abençoe os irmãos. A irmã Franciele Schmidt, da área oeste do Paraná. De longe. Deus abençoe, irmã Franciele. Também a irmã Marli Guimarães, de Gravataí, que Deus abençoe. Irmã Duda Rodrigues, aqui da sede. Apareceram mais. Também a irmã Kátia Brito, Deus abençoe. O irmão Pedro Wolff, de Maringá, do Paraná, que Deus abençoe, irmão. Irmã Marla Tormes. E a irmã Érica Tavares. Glória a Jesus. Amém. Então, Deus abençoe cada um de nossos irmãos e a nossa irmã querida, que com certeza entende o português. Aleluia. Vocês não sabem o alívio que é falar em espanhol no meio de um povo que fala só português. Mas é bom, glória a Deus. Louvamos a Deus por isso. Vamos pedir a nossa irmã Valquíria que ela coloque para nós aí uma música, ir meditando nisso, um hino, um louvor ao nosso Senhor. E daqui a pouco voltamos, assim que não nos deixe. Volte conosco, amém?
estou aqui pra falar de um Deus que te ama e sempre está pronto pra te ajudar. Ele quer te ajudar. E todas as manhãs Ele vai lá no mais profundo de ti, afasta toda a escuridão, descansa o teu coração. E Ele sempre está pronto pra te amar, pronto para perdoar, pronto para abraçar, pra te levantar. E Ele sempre está pronto pra te amar, pronto para perdoar, pronto para abraçar, pra te levantar. Todas as manhãs Ele vai lá no mais profundo de ti, afasta toda a escuridão, descansa o teu coração. E Ele sempre está pronto pra te amar, pronto para perdoar, pronto para abraçar, pra te levantar. E Ele sempre está pronto pra te amar, pronto para perdoar, pra te levantar. E não importa o que você fez ou deixou de fazer, Ele pode mudar você. E nas fraquezas vem te erguer. Ele não desiste de mim, nem de você. Amém. Glória a Jesus. Deus sempre está pronto. Pronto para responder, pronto para sanar, pronto para abraçar e dar o que nossa alma verdadeiramente precisa. Só Deus que sabe. E agora, como saberão se não tem que pregue? Como que vão saber que Deus está pronto? Irmã Daiane. De quem será essa encomenda? De quem será esse trabalho de falar para o povo, o mundo inteiro? Deus está pronto para dar essa vitória que tu precisa. Deus está pronto para esse milagre que tu precisa. Disso que vamos falar nessa noite. Amém? Vou pedir a nossa irmã para entrar, então, numa pequena introdução sobre isso. Nossa irmã Daiane, que leia Provérbios, capítulo 3, versículo de 1 ao 8. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.
Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém. Glória a Jesus. É uma passagem bem conhecida, né? Muito conhecida por nós jovens, uma palavra que nos exorta, nos insta a nos importarmos, tomar sério, né, essa palavra, a lei de Deus na nossa vida. E me chama muito a atenção uma coisa, ele fala o filho, né, não fala diretamente os jovens, mas uma coisa que eu acho que filho vai ligado com idade mais um adulto, né, falando para os filhos, mesmo que seja uma frase que todo mundo usa para falar para outra pessoa. Mas aí é um conselho que a palavra de Deus nos chama. Para quê? Para nós guardar a palavra. E nos faz algumas comparações, nos dá alguns exemplos e algumas razões pelas quais é bom nós pegar essa lei e guardar no mais profundo do nosso coração. A Bíblia nos fala o quê? Eu tenho aqui a Bíblia em espanhol, então eu vou mencionar ela em espanhol. E você sinta-se em confiança, meus irmãos. Me interromperem para falar, amém? Ela fala: não se apartem de ti la misericórdia e a verdade. Escríbelas en la tabla de teu coração. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu coração. Não te apoies em tu própria prudência. São coisas que a gente normalmente faz muito seguido, né? Normalmente a gente tem a atitude de que, eu sei tudo. Eu já passei por isso. Não, a Bíblia já... o que eu tô pensando agora é bom, né? Mas Deus aí, quando nos fala sobre... nos exorta a não confiar em nós mesmos, eu entendo e vejo que Deus Deus está falando mais. Me ajudam a desenvolver explicar para vocês. Deus está falando diretamente para nós, obviamente para o povo seu. E o povo de Deus sabe o que tem que fazer. Conhece a palavra. Ele está falando para pessoas que conhecem e sabem que tem um Deus. Que tem uma palavra já estipulada, escrita, né? O que nós temos que fazer. Mas mesmo assim, falando sobre isso que fala, não te apoies em tua própria prudência. Sim. Então, tem uma... Aí tá te dando uma ideia de que mesmo que tu saiba a palavra e tu considera ela e tu guarda no teu coração, tem uma possibilidade que a gente não use do jeito que é. Porque por cima dessa lei, desse conselho da palavra, tem uma opinião. E de quem é essa opinião? A nossa. Nossa opinião. Então a Bíblia fala, ok, ata o teu pescoço, segura ela muito forte, mas não te apoies em tua própria opinião. É interessante pensar que, assim, o povo de Israel, inclusive muitos judeus até hoje, mantêm essa tradição imposta pelo próprio Deus de colocar fios nas roupas que relembravam eles de só não se vestir no próprio vestuário, ao olhar uns para os outros, de que eles tinham mandamentos a cumprir. Então, o vestuário deles indicaria isso, todas as tradições. E a gente vê que isso é comum não só no judaísmo, mas também no islamismo, por exemplo. Ali os muçulmanos seguem as orações diárias, várias ações que eles têm que fazer dia a dia. E assim também os judeus, o povo de Israel, a quem de quem o salmista pertencia, o povo de Israel era para quem estavam sendo dirigidas essa palavra, ou era o contexto em que eles viviam. Então estavam ali os judeus todos arrumadinhos, cheios de coisas que indicavam. Aí isso falava mais.
a exortação que vinha para do pai para o filho, em direção ao escritor, era, além de tudo isso, coloca no teu coração. Ou seja, muitas vezes a gente tem o conhecimento, a gente olha, a gente vê, mas aquilo não entrou no coração. E aí é interessante porque qual o resultado que a gente ter a palavra no nosso coração produz? Ela não produz um resultado só diante de Deus, mas a palavra é tão poderosa e ela nos alimenta de tão boas influências, que ela leva um crente que vive verdadeiramente a palavra, que não só se veste como crente, mas que vive a palavra, ele alcança a graça diante de Deus e dos homens. E dos homens. Dos homens. O bom testemunho, a vida conforme a palavra, que põe no coração a palavra. Não é da boca para fora. É no coração. Põe as tábuas no coração, vai dar bom testemunho diante de Deus e diante dos homens. E é interessante que, assim, a primeira coisa que, quando a gente pensa em testificar ao mundo, né, a nossa postura como cristãos, nós pensamos em grandes atos, como, não sei, a primeira coisa que me vem à mente é obras de caridade, coisas assim, grandes, sabe? E boas, né, socialmente, numa visão social. Mas são pequenos detalhes assim do nosso dia a dia que vão nos diferenciar e causar um grande impacto, como por exemplo, a forma que a gente trata os outros, um favor que a gente faz, o nosso esforço nos estudos, talvez, porque geralmente eu falo isso porque num contexto assim escolar eu já me deparei muito, acredito que as irmãs também, com alunos que não se comprometem e os professores falam, né? E a nossa postura como cristãos nos diz que nós devemos, então, nos compromissarmos, né, nos esforçarmos nos estudos, e esses pequenos atos do dia a dia vão testificar Deus na nossa vida e vão mostrar que nós somos diferenciados, de alguma forma. Isso, eles pequenos atos que nos diferenciam no mundo são gerados por uma pessoa que verdadeiramente guarda os mandamentos de Deus no coração, né? Daí a Bíblia fica falando, fíate de Jeová de todo teu coração e não te apoyes em tu própria prudência. Reconócelo em todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Então, a gente decide guardar no coração aquela palavra que Deus tem. Isso gera em nós que uma forma de agir diferenciada do mundo, é óbvio, diferenciada do mundo e ações que nos levam a nós também a achar graça diante de Deus, dos homens. E essa graça diante dos homens, muitas vezes, não só fica nessa satisfação. E isso gente... Como assim não fica só na satisfação. Deixa eu terminar o pensamento antes que fuja da minha mente. Vai, desculpa. Daí vai. Gera graça diante de Deus, diante dos homens, mas nos homens, essa graça que a gente consiga achar neles, não fica só na satisfação do homem olhar para nós, sim. É uma pessoa, pessoa querida, uma pessoa educada. Exatamente. Não gera só isso. Muitas vezes, mesmo nós não sabendo, e talvez nunca saberemos, gera nessa pessoa um pouquinho de fé, pouquinho de convicção, um pouquinho de testemunho. É óbvio, a pessoa vai querer, tem a curiosidade que existe inata na vida do ser humano, e gera essa coisa, olha que interessante. E daqui a uns anos lembrou essa pessoa, olha só, eu me sinto assim deprimido, me sinto dessa forma. E lembrou daquela colega que tinha bem feliz, bem contente, que confiava em tudo, que passou fome, mas Deus nunca desamparou ela. Olha, o que será isso? Deixa eu pesquisar aqui no Google. Hoje temos Google, né? Cristão, o que é cristão? Uma pessoa que serve a Deus. Como posso servir a Deus na igreja? Onde que eu posso ouvir a palavra? Daí gera várias ações nessa outra pessoa. E tudo começou onde? Num bom testemunho de uma irmã. Num bom testemunho de um colega, que era cristão. É interessante que, assim,
Tem várias religiões, né? Existem muitas religiões. E boa parte das religiões, elas pregam uma boa conduta. Então, lá no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, vai haver diversas passagens em que serão aconselhadas as mulheres a se portarem bem, os homens a se portarem bem. No judaísmo, eles vão tentar seguir à risca lá os mandamentos. Então, mesmo em igrejas evangélicas que consideram o Novo Testamento, mesmo em relação a cristãos, eles olham para a Bíblia assim, e veem, né, bons exemplos e tal, e aí acham que é suficiente ser boas pessoas. Mas aí, pegando o gancho do que a irmã estava falando, nós cristãos, além de termos que ter essa boa conduta, que é claro que é boa, para realmente as nossas pequenas ações no dia a dia gerarem um resultado, nós precisamos da direção do Espírito Santo. Porque assim, é muito sutil essa diferença. Deus não quer que a gente apresente para os outros, ou não vai gerar frutos, tantos frutos, se nós só nos apresentarmos como pessoas boas. Se nós, como os cristãos, formos reconhecidos, não, gente fina, não. Isso é bom. Mas a gente tem que levar as pessoas o fruto do Evangelho, a mensagem do Evangelho e o poder do Espírito Santo. É interessante que Paulo ele fala nas suas cartas diversas vezes que ele não vinha até os irmãos da igreja com palavras de sabedoria humana, mas ele vinha com o Evangelho do poder do Espírito Santo, sendo movido pelo poder do Espírito Santo. Então, acho que tanto nós quanto os apóstolos teremos frutos, geraremos grandes ações, e a partir de grandes resultados, grandes mudanças, a partir de pequenas ações, quando as pequenas ações fluírem direcionadas pelo Espírito Santo. E aqui ele fala, Vamos tremendo, lá. Aqui ele fala. Uma ferramenta inicial, né, de abordagem, mas a gente não pode aí esquecer do propósito final, né, que é alcançar a alma. Exatamente. Claro, glorificar o nome. Tava certo. Mas daí vai. Que fala no versículo 6? Leia aí, por favor. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Começa o 5 de novo, por favor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconócelo. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém. Então, aí vemos o que a irmã Isabel estava falando. Quando a diferença aqui é quando é direcionado do Espírito. E eu sei que se a gente começa aqui a falar e pergunta por ali, irmãos, tem testemunhos de coisas que falaram sem ter noção, que nunca imaginaram que isso era o que estava acontecendo no irmão. Que eu fiz essa coisa assim porque eu só pensei isso. Mas, irmão, isso não é coincidência. Isso é Deus. Isso é Deus direcionando um jovem, um irmão, que colocou a palavra no seu coração e que procura que Deus dirija, como fala a palavra, todas as suas veredas. Que não confia só na sua opinião. Porque muitas vezes a gente até poderia tentar provocar um resultado espiritual numa outra pessoa, basado na minha opinião. Esse irmão precisa mais disso. Esse irmão está fraco nessa área. Olhando, né? Tem coisas que a Bíblia revela, é claro. Mas às vezes a gente acha que consiga criar um antídoto para o problema que está passando essa pessoa, de acordo com a minha opinião. Esquecendo um pouquinho que Deus endereça todas as coisas, gente. A gente não tem que se matar, às vezes. Em coisas simples eu tô falando, porque tem coisas que precisam uma organização, um objetivo, uma administração. Isso é claro. Mas estamos falando no dia a dia, né? As coisas básicas, gente, as coisas pequenas, que damos pouca importância muitas vezes.
Mas a gente tem que, nessa noite, ficar bem claro uma coisa. O nosso dia, e a Bíblia também fala, nós outros com esta grande nuvem de testigos que temos, em português não sei, mas ele fala assim, com essa grande nuvem de testigos, a gente tem Temos a milhares, nos rodear grande nuvem de testemunhas. todo o tempo. Então, essas pequenas coisinhas que a gente acha que passam desapercebido, a gente não pode pegar eles como passam desapercebido. Não pode ser. Nem aquilo que Deus coloca no nosso coração, que a gente está sentindo, que deve falar, o que deve fazer, pegar como pouco. Ou se desanimar porque eu senti fazer tal coisa e eu não vi o resultado que eu achei. Não. Porque não está em nós. Deus que sabe verdade. o futuro, Deus que sabe o presente e o futuro, e o que é por vir, Deus sabe. A gente se importa pelo presente. Eu me importo por procurar hoje Deus, buscar hoje Deus o máximo que eu puder e que Deus direcione meus passos. O próprio Deus sabe. A Bíblia fala que não passa vergonha a ninguém que nele confia. Deus não desampara justo nenhum. Então, Desculpa, achei que pode continuar, por favor. É interessante que Paulo fala, né? Fiz-me de tudo para com todos, para ganhar alguns. Ou seja, ele deu de tudo, o alvo dele era com todos, ou seja, ele não selecionava um público, não, esse aqui eu vou testemunhar de Cristo, vou cumprir minha missão. Ou seja, lá na igreja eu vou ser um bom crente, vou testificar, ou lá no colégio. Não, em todos... Ele fez de tudo para com todos, em todos os ambientes, seja um ambiente familiar, seja um ambiente escolar, o ambiente de trabalho, o ambiente da igreja, em todos os lugares, para com todos, ele fazia de tudo para ganhar alguns. Ou seja, ele não punha a sua expectativa em ganhar a todos, mas ele continuava trabalhando como se assim, para atingir a todos. Amém. Não se importando do resultado na hora, né? Também não. Porque às vezes a gente quer limitar Deus, né? E também se limita o mesmo. Na ação na direção do Espírito Santo, procurando ver o resultado que minha própria mente criou e que acharia que fosse bom. Mas glória a Deus, a gente tem que tanto actuar, pegar para nossa palavra, que seja esse o nosso motor para gerar essas ações que Deus espera de nós. Quanto nos deixar direcionar e encaminhar pelo Espírito Santo em todas as coisas da nossa vida, tomando em conta que o que eu posso falar hoje aqui pode tanto ser de bênção para a tua vida como se eu fizesse de acordo a minha mente, a nossa mente humana, não geraria o efeito que Deus quer. Mas que é bom que a gente possa se deixar por completo nas mãos de Deus, para que Ele endireite o nosso caminho, nossos pensamentos, todas as coisas, para a gente gerar aquele resultado que a gente nem sempre vai saber qual que é, nem o tamanho, talvez consiga sempre alcançar a perceber, mas tenha certeza de uma coisa, Deus seja direcionando as coisas, vai ter um resultado bom para o reino. E seja qual for, é agradável diante de Deus. Amém? A gente queria ler também Efésios 5, 15 ao 19. Pode ser 20. 15 ao 20. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma passagem também bem conhecida, mas é um conselho que o apóstolo Paulo também, um mandato que o apóstolo Paulo também, o apóstolo que escreveu o livro, nos exorta, mirad com diligência, como andeis. Não como nécios, a gente não é nécio. O cristão não pode ser uma pessoa que desconhecida, que fala bobagem, que fala só para brincar. Não, Deus espera de nós uma postura de homens, de mulheres e homens que gostam ser pessoas restas, que falem coisa cuerda, com sentido. Não são uma atitude de bobagem, né, no frente ao mundo. Por quê?
Porque o nosso testemunho é a base para que Deus quer fazer tenha credibilidade ou não. E Aqui em Efésios, Pode falar. aqui em Efésios 1 e 2, Efésios 5, 1 e 2, diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu só queria, fazendo, né, um gancho dessa palavra com a outra, pensando sobre isso, lá falava que, né, o conselho era: filho meu, guarda essa palavra nas tábuas do teu coração. Escreve-as. Ou seja, as recomendações da sabedoria, as palavras de sabedoria, guardas no coração. E a palavra nos diz que a boca fala... Não é a palavra. O que corrompe o homem... Agora eu lembrei de várias histórias em que se atribui à Bíblia o que a Bíblia não disse. A ideia é, né? A boca fala que o coração está cheio. Mas o que corrompe o homem não é aquilo que entra, é aquilo que sai. Ou seja, aquilo que vem do seu coração. E aí... Aleluia. Um pensamento lento. É o cansaço. Sim. Tranquilo. Meu Deus do céu, gente. O que eu tava falando? A palavra, a gente tem que guardar, escrever nos nossos corações, guardar, fazer com que essa palavra esteja impressa nos nossos corações. E a Bíblia nos fala, então, que aquilo que sai do homem é o que corrompe, ou seja, aquelas coisas que estão dentro do homem que interferem, mostram e revelam aquilo que é de ruim e se manifestam através dele. E aí, muitas vezes, o que acontece? O cristão quer ser crente, quer testemunhar, quer gerar um impacto, ele quer pregar e quer ver todo mundo caindo. Mas o princípio das coisas, daquilo de onde as coisas saem, as suas atitudes, as suas inclinações, os seus pensamentos, não é de uma fonte boa. Uhum. Então, elas não produzem nenhum resultado, porque não tem um fundamento de Deus ali. E aí é vão. E aí o que acontece? Muitas vezes, mesmo com a sua boa vontade, a sua boa inclinação, sem querer, muitas vezes, ele não reflete nos ambientes em que ele está, em pequenas ações e coisas que não são pensadas. Ele não reflete coisas boas, porque, na verdade, o que está no coração dele não é a palavra de Deus. Ele está se enchendo de outras coisas, ele passa o seu dia buscando se alimentar com outras coisas. Aí ele depois pensa assim, não, mas eu sou crente, então eu vou lá e não, tá tudo bem, ninguém vai ver que eu não estou buscando a Deus, que eu não tenho uma vida com Deus, o que importa é que eu diga que eu sou crente, mas na verdade não, porque o dia a dia vai mostrar, as circunstâncias vão mostrar, principalmente quando a gente não está pensando sobre aquilo, o que está no nosso coração. Uhum. E, por outro lado, a gente vê que se a pessoa põe no seu coração um propósito com Deus, guarda no seu coração, busca repetir as atitudes que são recomendadas pela palavra e com um temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, ela, mesmo quando não está pensando em alguma coisa, mesmo quando ela não está pensando em gerar um bom resultado, porque aquilo está guardado no seu coração, aquilo flui a pessoa. E sem perceber, muitas vezes depois as pessoas falam, o que tu tem? Quando tu chegou naquele lugar, tem uma coisa diferente na tua vida. Ou então, né, depois de circunstâncias de estresse, pode ser que as pessoas cheguem naquela pessoa e digam, olha, eu me senti tão calma contigo. E ali já abre uma porta para a pessoa falar de Jesus e mostrar o caminho, a verdade. Ou seja, as atitudes de um bom coração, elas vão ganhando aquela pessoa que está ali conosco como cristãos. E a partir desse bom testemunho, depois que nós, né, ganhamos aquela pessoa... Ele abre as portas, literalmente. Abre as portas para mostrar, então, a razão. Porque a pessoa viu. Ela já, sabe, a palavra de Deus
em nós pregou para ela, e agora a palavra de Deus, por meio de nós, vai alcançar ela. Não, Glória a Deus. claro que existe também o efeito da palavra por si só. Muitas vezes as pessoas ouvem Deus te ama e já são impactadas. Mas quantas oportunidades nós temos de testemunhar e de fazer a obra de Deus, provocar grandes mudanças na vida das pessoas a partir dessas pequenas ações do dia a dia. Sim, Isso. porque... Pode. Porque existem diferentes tipos de pessoas, né? Da mesma forma que Deus fala de diferentes formas com seus diferentes filhos, né? Tem pessoas que vão ser impactadas de cara, né? Com uma palavra poderosa, e tem aqueles que talvez, não sei, por não terem tanta fé, não crerem assim, vão notando conforme os dias forem passando, conforme vai vendo a atitude daquele crente, conforme for vendo os sinais da vida daquele crente que refletem Jesus. É interessante que Paulo fala na segunda carta de Coríntios: vós sois a nossa carta lida por todos os homens. Bah, que interessante, né? Isso é forte mesmo. Carta lida por todos os homens. Imagina tu, depende de ti, Deus se colocou no meio de um grupo de colegas, um grupo de amigos, um grupo de pessoas, seja quem for. E depende do tipo da carta que tu escreve para eles, é como tu apresenta Jesus, é como Jesus consegue entrar na vida deles. Olha a responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos. Testemunho é coisa absurda. Sempre falam do mesmo, sempre... Gente, uma coisa forte mesmo. E é uma coisa muito importante, porque nós vamos dar conta daquilo que nós mostramos, né? Se mesmo. a gente, de alguma forma, escandalizou uma pessoa, escandalizou o evangelho para uma pessoa, essa alma a gente vai... Dice la dar palabra, conta. ay de quien sea piedra de tropiezo para alguno de mis pequeñitos. Exatamente. Uma Eu pedra de tava tropeço pode ser, ó. Aquele fulaninho não confia em ninguém. E tá esse cristão aí. E bem na hora que ele precisava mais, o cristão deu uma piada, uma brincadeira meio que feia, ofendeu. Também não confia em ti. Estragou a estratégia que tinha aí para uma entrada para o reino do céu, para a salvação dessa alma. Porque descuidou 1 minuto. 1 minuto a sua posição de crente. É verdade. Tu ia falar uma coisa? Eu estava pensando, quando a gente conversou sobre esse tema, meditando justamente o que vocês estavam falando, que mesmo dentro da igreja, a gente tem que ter um cuidado de revelar as coisas boas de Deus. Claro, acaba sendo automático à medida que a gente vai caminhando numa vida de santificação. As coisas passam a ser automáticas, porque Deus vai trabalhando na nossa vida. Mas muitas vezes eu vejo, irmãs, como é terrível que... Paz do Senhor, irmã Suelen. Glória. A irmã Suelen já pode chegar, sentar aqui e despejar uma mensagem. Muitas vezes a gente não, se descuida, tem um descuido de demonstrar Cristo dentro da igreja, porque pensa assim, bom, esses aí já são salvos, não tem responsabilidade nenhuma. Não, o pastor está aí para dar o exemplo, para dar o testemunho. Ele não tá olhando para mim, eu não sou nada. Ninguém tá olhando para mim. Ou o que eu vejo muito é assim, a gente naquela já é irmão, tem que relevar, perdoar, e nisso aí vai ficando uma bagagem. A gente esquece que a gente não tem que só testemunhar Cristo no mundo, mas dentro da igreja, para não prejudicar também os nossos irmãos que muitas vezes podem estar fracos, ou a gente pode ser uma luta para um irmão, né? Perfeitamente. Aí, nesse sentido da palavra que tu comentou, há um juízo de Deus tremendo sobre a vida de uma pessoa que escandaliza um irmão. Então, imagina, ai daquele por quem vem o escândalo. Muitas vezes, os irmãos pensam assim, bom, é salvo e tudo mais, então eu não concordo com tal visão, é todo mundo aqui crente,
Eu vou falar mal do pastor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aquela pessoa pode certamente está causando escândalo em outros. Pode ser pedra de tropeço e levar, além de não estar cumprindo o seu papel como cristão e certamente não vai ganhar almas lá fora, está jogando fora as almas que vieram até Cristo e estão dentro da igreja. Não cuidando daquilo que ganhou, né? É claro. Então, que é para todo o corpo também. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Olha, em qualquer circunstância, se aí na tua congregação, na tua igreja, está acontecendo alguma coisa, não te deixa levar pelas emoções e ser pedra de tropeço para os outros. Não é um momento de falar quando as coisas estão perturbadas, as coisas estão difíceis de lidar, as emoções estão afloradas. Não é o momento. A gente tem que levar diante de Deus e faz parte da boa conduta cristã fechar a boca. E deixar que Deus resolva, não que o homem resolva, para a gente não jogar fora da igreja quem já está dentro, quem já foi alcançado, já foi buscado, tanto trabalho, para aquela alma chegar até a igreja, tanta resistência, tantas barreiras, e aí nós muitas vezes vamos construindo mais barreiras. Então, que Deus nos dê graça para não sermos pedras de tropeço dentro da igreja para os nossos irmãos. Porque certamente o que Deus espera de nós é justamente o contrário, aquilo que a Bíblia está falando. Ser cheios do Espírito Santo, para que hablando entre vosotros com salmos, himnos e cânticos espirituais. Exatamente. Andando alabanzas ao Senhor em vossos corações. E quão maravilhoso é quando a gente faz isso. É muito bom, né? Às vezes a gente perde tanto tempo. E isso é uma coisa que eu refletia já no ano passado, assim, Deus me ajuda a ser uma pessoa que... Claro, não basta só desejar não ser pedra tropeço. Não, eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção. Deus falou para Abraão que ser bênção, onde que tu for. E como a gente pode cumprir aquilo mínimo que Deus espera de nós? Que eu vejo na minha irmã, eu não tô fofocando, coisas assim. Não, tô cantando cânticos espirituais, né? Verdade. Comunhão espiritual. Comunhão espiritual. Unidade espiritual. Para nos ajudar uns aos outros. É o que Deus espera de nós, mas o tempo está avançando. Não sei se a nossa irmã vai ler um versículo. Para então entrar num exemplo que a gente achou na Bíblia, que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar. A gente quer compartilhar. 2 Reis 5. 2 Reis 5. Mas você pode ler esse versículo aí, ó. Desde o início? Não é esse o exemplo? Era esse? Sim, o exemplo é se encontra em 2 Reis, capítulo 5. A história de Naamã, também todo mundo conhece, mas a Bíblia vai ler a Bíblia. A gente vai ler a Bíblia para ter o contexto perfeito, direto da Bíblia. Amém. Amém. Tá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Leia até Só um minuto. Sim. E de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Até o 5. Até o 5. Amém. Então a gente tem aí um relato da vida de um homem que era poderoso, que era líder, bem sucedido, mas tinha um problema. Qual que era? Tinha lepra. Aí eu não sei se a Bíblia especifica ou fala, eu não sei de cabeça agora, quero dizer que não sei agora. Quantos remédios esse homem tentou? Certo, são muitos. Não tinha nada que tirasse, né? Isso era tipo um decreto de morte, assim, tu vai sempre viver fora, longe, tu não pode tocar ninguém, tu vai contagiar todo mundo. É triste demais. Mas o que aconteceu? Ali Deus permitiu, porque a Bíblia fala o quê? Que todas as coisas acontecem para o bem para aqueles que o amam. Deus tinha ali uma menina, ó.
uma moça, uma jovem. Estava ali. Eu não sei por quantas coisas difíceis essa menina passou. Certeza bem difíceis. Tinha sido cautiva do seu povo, tirado da sua família, tudo que conhecia. Estava longe, numa terra, servindo a desconhecidos. E um povo pagano, que não era cristão. Só que, chega um dia, e ela teve o valor de falar uma coisinha pequenininha. Esse homem poderoso que eu vejo aí, esse seu esposo, se ele só fosse lá no profeta da minha terra, ele seria curado. Ela só falou isso. A Bíblia não fala mais nada. Ela não disse, eu vi o profeta curar fulano. Eu vi que quando o profeta veio, ele orou para minha mãe, ela curou. Ela não falou nada disso. Ela só disse, lá na minha terra tem um profeta e ele pode curá-lo. Se ele fosse lá, ele vai ser restaurado no seu corpo. Mas o que a gente pode ver aqui? O que foi preciso essa moça provar, mostrar para essa família, para eles acreditarem que essa palavra que ela falava era verdade. E não era uma trampa, não era uma armadilha que ela estava formando. Não era só para se burlar do Naamã, que ele estava sofrendo, que eles tinham levado cautivo. Eu vou fazer esse homem sofrer lá, eu vou mentir para... Não. O que fez? O que fez a mulher do Naamã confiar naquilo que essa menina estava falando para ela? As ações do cotidiano da menina. O bom testemunho. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas eu imagino que essa menina deve dar um bom testemunho. Sei lá se eles tiveram várias trabalhadoras para ela, servas para eles, anteriormente, de outros povos, de outras cidades, do seu próprio povo. Mas essa menina, com certeza, tinha que ter uma coisa diferenciada. Para eles, depois de ter provado tudo o que puderam fazer com as suas mãos, com as suas forças, ter um raio de luz depois dessas palavras dessa moça. E aí, fala para mim. Tu é a menina? Eu sou a esposa do Naamã. Meu esposo é o Thiago, mas agora vou ser o Naamã. Fala pra mim. Tem um profeta lá na minha terra. Se o teu esposo fosse lá, ia se curar. É? Olha só, Naamã. A nossa serventa lá, ela falou que se a gente vai lá na terra do profeta, na terra dela, que a gente destruiu, que a gente levou todo mundo cautivo, que se tu vai lá no profeta, ele vai te curar. E o Naamã vai para onde? Para onde foi o Naamã depois dessa informação que ele recebeu? Ele foi lá para o rei. Olha a convicção tão grande, gente. Não, olha a convicção que essa menina formou na vida da mulher e do Naamã. Foi a menina, a mulher, o Naamã, o rei. E o rei vai lá. 1, 2, 3, 4 pessoas acreditaram só Na palavra. numa oração dessa moça. Uma oração. Se ele fosse lá na minha terra, ele vai ser curado. Eu quero isso. Deus, me ajuda. Olha, ela nunca imaginou, eu não sei se ela imaginou, mas mudou a vida desse homem. Foi curado. Se cumpriu. Deus não deixa em vergonha. Deus não deixa em vergonha. Exatamente. Deus não deixa em vergonha. Porque a gente sofre tanto de vergonha na escola, na faculdade. Deus não deixa a gente em vergonha. Quantos testemunhos a gente ouve de irmãos e irmãs, de jovens, de moças e moços se posicionar Amém. diante de toda coisa. E Deus sempre deixa em alto. Porque a Bíblia muitas vezes fala o quê? Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre, dice en Salmo 91. Nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Todas as coisas cooperam para bem para aqueles que conforme a seu propósito são chamados. Deus sempre vai respaldar aquilo que está na sua palavra. Aquilo que ele faz, ele faz. Ele não é homem para que minta, não é, né? Não é. Então, Deus espera de nós isso. Essa convicção que essa menina tinha, respaldado com essa posição, com esse testemunho, que já era uma base firme para a família que ela servia. E essa
simples sonho. E outra coisa interessante de mencionar. Quanto tempo a menina estava lá na casa? Não sei. Mas com certeza ela tinha que ter visto todas as vezes que ele tentou outros remédios. Ela ela guardou o tempo certo para falar para a família, o profeta lá. Por meio de Deus ele pode fazer. Se tu vai, se tu crê, se tu vai, é porque creio, né? Que coisa interessante, né? Por isso a Bíblia não fala lá em Provérbios, não confies em tua própria opinião. Porque até para falar aquilo que Deus quer que a gente fale, precisamos a direção de Deus. Precisamos tudo de Deus. É só a gente se posicionar. Então, isso que a gente quer ressaltar nessa hora, é a gente ficar meditando nisso e guardar para nós. Para que fazer igual essa menina. Que depois de ter dado um testemunho, ela falou, nem mais, nem menos. A solução está aí, tu decide. E isso gerou na outra pessoa uma convicção. E isso gerou um resultado real, grande mudança. O nome de Deus foi glorificado. Quero procurar também, vamos procurar aí, outra passagem da Bíblia que nos fala um pouquinho sobre isso. Eu tinha procurado e não anotei. Mas ele está em... João 1,35. Tá, João 1,35 aí, ó. Vamos ver se é isso mesmo. Tu pode ler, Isabel. É, melhor. Daí fala também. Não, acho que não é isso. Sim, primeiro é João 1, capítulo 1. Isso mesmo? Sim, porque é quando Jesus estava decidindo os versículos. Os discípulos. João Não deu tempo pra- 1,35. Não. Acho que é João 13. Tá. Desculpem. Glória a Deus. Mas a gente está procurando aquela passagem que fala sobre o Natanael. Quando Jesus estava... Acho que é 11. Não, amiga, não. É João 1. Quando Jesus estava escolhendo os discípulos, ele estava chamando lá os discípulos. Teve um que não foi diretamente chamado de Jesus. Olha aqui. É o mesmo? Claro. João 1. É 45. 45. Tá. Lê. João Por favor. Tem um que foi mais ou menos foi escolhido por Jesus, é claro. Jesus falou com ele. Mas ele não chegou ali por sua própria conta, nem porque Jesus falou diretamente com ele. E é uma história bem conhecida por todos nós. Pode ler. No dia... Lê aqui do 44 até o 51. Ora, Filipe... No dia imediato... Vou ler do 43, tá? Sim, Desculpa. melhor. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Então, irmã Daiane, tenho certeza que sabe essa resposta.
Qual que foi a pequena frase que mudou a história do Natanael? Vem e vê. Mais alto, por favor. Vem e vê. Vem e vê. Eu acredito que Felipe foi direcionado por Deus, né? Não foi coincidência nenhuma. O Felipe estava, cheio de emoção, cheio de convicção. Achamos o Cristo. Achamos o Cristo de quem falaram, todo mundo falou. E se encontra o Natanael. De certeza ele conhecia o Natanael, né? Ele tinha que ser um parceiro, tinha que ser um amigão, ele tinha que ser aquele que ele compartilhava a palavra também. Que guardamos juntos, porque ele tinha certeza que ele sabia do que estava falando. Achamos o Cristo. Ele não perguntou, que Cristo? Não, ele tinha certeza que o Natanael sabia de quem estava falando. Natanael, achamos o Cristo. Achamos. E qual foi a resposta do Natanael? Diante da comoção do Felipe, tão feliz, tão convicto, tão correndo detrás de Jesus. Qual foi a sua resposta? Não creio. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu sendo o Felipe ficaria assim. Literalmente. Eu vinha tudo empolgado, tudo convicto. Tu vem me falar, questionar a minha certeza de que achamos o Cristo? É? Imagina esse momento de suspenso. Eu já li. Imagina esse momento de suspenso, Daiane. Daí, o Felipe ele respondeu. Vem e vê. Eu volto a falar. Se eu seria, com tanta emoção, com tanta convicção, aí tá. O domínio do Espírito Santo na nossa vida. Porque se eu pensava na hora, eu tô toda cheia, tu vem falar pra mim com desprezo sobre essa pessoa que eu tô te falando que é o Cristo. E tu vem me falar que alguma coisa voa bem sair do Nazaré. Eu vou te dizer, olha só, então esquece. Então nem venha. Pra que eu falei pra ti? Uma decepção interior. Eu teria sentido. E é interessante, né? Porque a atitude de Felipe mostra que o que movia ele no evangelho não era assim... só emoção. Dá pra ver realmente que ele estava empolgado. Ele veio empolgado, como tu disse. Mas ele não tinha só aquela empolgação. Porque muitas vezes se a pessoa tem só empolgação, se vem uma resposta negativa, o que ela faz? Teria morrido. Ai, mas será mesmo? Tô errado. Mas ele veio, ele tinha aquela empolgação, ou seja, aquela convicção extravasava, ele demonstrava uma comoção, uma convicção. Mas não era só da emoção, era o quê? Ele tinha fé também, ele cria em Jesus. Ele tinha ao ponto totalmente de que, convicto. Vem e vê. Aí faz a diferença. Tu vai ver, quando tu chegar até Jesus, tu vai ver. Tu não vai ter dúvida nenhuma. Tu não vai ter dúvida, tu vai ver que ele é o Cristo. Ele vai se revelar pra ti, porque ele vai fazer obras maravilhosas na tua vida. Tu vai ver, vem e vê. E ele não se deteve, ele tinha um alvo. O Jesus falou o quê? Siga-me. E ele estava direto para seguir. No caminho, ele quis compartilhar com seu amigão. Natanael, eu achei o Cristo. Coisa boa de Nazaré. E ele disse, vem e vê. Ele não perdeu o tempo falando, sim. Sabe o que passou? Sabe o que aconteceu? Que aqui tu lembra que lá nos profetas fala tal coisa. O Cristo cumpriu, ele cumpriu. Tu lembra que lá o Moisés falou tal coisa? Então, eu vi que os outros dias Jesus fez tal coisa. Então, mas faz... Não, ele não se detuvo a dar nenhuma explicação. Vem até Jesus. Tu quer ter convicção? Vem ver. Mas eu não vou atrapalhar o caminho que eu tenho. Eu tô aqui perseguindo Jesus. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que ter cuidado. Às vezes a gente se envolve tanto, umas coisas que nem tem a ver com a gente, se desvia do alvo da gente. É verdade. Que não acontece. É verdade. As más conversações corrompem a alma. A gente quer entrar em debate, a gente quer provar pra gente, pras pessoas, que Deus é real, que Deus... Essas coisas, gente, nem sempre são de Deus. O tempo que vai mostrar Deus Porque na nossa vida. Deus não vai deixar em vergonha. Deus faz o que tem que fazer. Deus pode mostrar que ele é Deus por ele próprio. A gente não tem que mostrar com teoria humana, como o Pablo falou. Então, o Felipe teve a atitude certa. Eu compartilhei contigo, amém. Deus me colocou no caminho, te colocou no caminho e compartilhei contigo. Tu questionou, vem e vê.
Foi tudo que ele falou. E o Natanael foi. E o que aconteceu? Deus mostrou para ele próprio, Jesus para ele próprio mostrou que ele era o Cristo. E gerou uma convicção em Natanael. Então é literalmente nossa vida. Literalmente nossa vida. A gente vai se topar com pessoas que vão precisar de uma empuxada nossa. Vão precisar de uma palavra. Mas só o necessário. A gente não tem que se procurar por fazer mais. Porque Deus vai mostrar o resto. E de acordo com aquilo que Deus está tratando com essa pessoa, Deus vai falar. Amém? Deus vai falar. Então vai fazer o que ele quer. Então, gente, para concluir, já que o tempo acabou, a gente queria só deixar essa palavra para vocês, essa meditação para nós, para todos nós. Pequenas ações no nosso diário viver, pequenas ações acompanhadas de fé, geram grandes mudanças. Mesmo que a gente não veja na hora aquela mudança que a gente desejasse, a gente tinha testemunhos para contar, mas não deu tempo. Infelizmente. Tem coisas que a gente... Mas no diário a gente pode ver. O que são as ações que podem ser no nosso dia a dia. A forma como a gente vai falar com alguém, a forma como a gente organiza as coisas, não deixa as coisas bagunçadas, a forma que a gente se compromete, a gente cumpre com as nossas obrigações. Todas essas pequenas atitudes podem mostrar a diferença, né, e despertar a curiosidade nas pessoas que estão ao nosso redor. Claro, ou tanto dar uma resposta de uma oração que uma pessoa tinha, dar, sei lá, abrir o caminho para... Tem milhares de coisas que podem acontecer nos pequenos fragmentos, coisas pequenininhas, mas se a gente sempre estiver ligado com Deus, sempre com essa mente no alvo, tipo, eu tenho fé, eu creio que meu galardão está no céu, eu quero viver e agradar a Deus com toda a minha vida, com todo o meu ser. Sempre estar ligado com o céu, a gente vai ver e não vai conseguir sempre ver o resultado, mas vai ter. E a gente tem certeza que vai ter. Então, é a gente procurar isso na nossa vida, amém? Espero que os irmãos tenham entendido o que a gente estava conversando hoje e tentou expressar para vocês, e que Deus seja direcionando todos os nossos caminhos, nossa mente, nosso coração em tudo, para que possamos cooperar com o reino. Amém? Então vamos fazer uma oração por todos vocês. Não podemos cumprimentar todos, mas tem muito pessoal do Porto Rico, meu povo amado. Irmã. Damos saudações. Irmã Eufêmia Colom, irmã de Arivet Cruz, pastor de Ariel e irmã Ana Brenda. Amém. Estão conosco direto de Porto Rico. Também temos vários outros irmãos. Irmã Cate e Getúlio, irmão Daniel Barros, irmão Maicon, irmã Roberta, irmão Gessé, irmão Fernando Padilha, irmão Weber Monteiro, Moisés de Lima, Roberto, irmã Suzane Guimarães, irmão Paul Sandrini, dos Estados Unidos. Glória a Deus. Muito amigo do teu esposo. Amém. Deus abençoe, irmão Paul. Irmã Roselaine Santos, irmã Prisca Benacu, Kimberly Mauro, que Deus abençoe os irmãos. Glória a Jesus, damos glória a Deus pela vida de vocês e recebam um abraço no amor de Jesus. Vamos fazer uma oração antes de ir embora? Vamos fazer todas juntas a oração? Amém? Aleluia. Vamos orar. Pai, Padre eterno que estás en el cielo, te adoramos y te bendecimos y glorificamos tu grandioso y glorioso nombre, que has en tu misericordia perfeccionado, Señor, en nuestra vida. Hemos podido ver tu amor, hemos podido ver tu mano a favor de nuestra vida, Señor. Hemos podido ver cuán grandes cosas tú haces cuando nos ponemos en tus manos, Señor, cuando nos depositamos por completo en tu perfecta voluntad y cuando nos importamos, Señor, en hacer cumplir tu palabra en nuestra vida, en hacer viva, Señor, tu palabra en nuestra vida, no conformarnos con escuchar, con oír, sino, Padre, en tomar acción delante de ella, Señor, y no menguar, Padre Santo, en lo que respecto a tu reino se refiere, Señor, que podamos todos los días, aleluya, con ánimo en nuestro corazón servirte, con ánimo, Señor, en nuestro espíritu, hacer aquello, Jehová, que tú has puesto delante de nosotros, sea grande o sea pequeño, podamos, Señor, reconocerlo como una ofrenda a ti, Señor, y como un propósito que tú has puesto en nuestra mano, una responsabilidad, Señor. Hoy yo te pido que tú quites de nuestra mente todo pensamiento contrario, Señor, a lo que tú ya has estipulado, Señor.
En el nombre de Jesús, cubre de tu gloria todas las vidas que nos han sintonizado en esta hora y que tu Espíritu sea revelando, Señor. Sea revelando, Jehová, lo que es necesario nosotros en nuestra vida mejorar y ordenar, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todas las cosas creyendo que cosas mayores tú harás. En el nombre de Jesús, amén. Y nos despedimos con paz, oración y unión. Geração